Vamos dar uma lida em Provérbios 25, 28. Tem uma passagem muito interessante em Provérbios 25, 28, que diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Você sabe que, deixa eu começar falando um pouquinho para você sobre os muros de uma cidade. Você já deve ter visto, pelo menos como eu, né? Em documentários sobre as muralhas da China. Quem já viu aquelas muralhas? Que é algo maravilhoso, impressionante. Eu não sei de cabeça, eu já vi quantos quilômetros ela tem de extensão e a largura. Alguém sabe disso? Alguém lembra desse detalhe? Eu sei que é grande. Dá para ver, né, da lua, isso, o Agliston falou, do tamanho dela, é uma das coisas que dá para ver da lua. Olha, gente, que coisa! Para que servia aquela muralha? Por que uma muralha tão grande? Uma vez eu fui também, e essa foi uma viagem que eu fiz, e que eu e o Marco ganhamos essa viagem de uma pessoa muito querida, que chama Viviane Pardo, que é uma colombiana, que nós recebemos na nossa casa, e eu a amo demais até hoje. Toda vez que eu vou para a Colômbia, eu tenho que ir lá e pelo menos dar um beijinho nela. E ela ficou alguns meses na nossa casa, e depois que ela voltou, ela quis dar um presente para mim e para o Marco, e ela deu para a gente, depois da convenção, passar 2 dias em Cartagena. E Cartagena tem a cidade amuralhada. Vocês já ouviram falar disso também? Quando falava da cidade amuralhada, eu não sabia o que era. É exatamente a cidade antiga, que fica dentro das muralhas. Para você entrar, você passa numa porta, que não é uma portinha assim, não. É com largura, não sei quantos metros tem, que você entra por baixo da muralha, e aquela cidade também, você anda por cima da muralha, assim. E para que são as muralhas de uma cidade? E ali, a pessoa do turismo lá vai explicando para a gente o que é, como é que faz, como é que não é, né? O porquê das coisas. E quando você vê aquela cidade, aqueles muros daquela cidade, é uma cidade de praia, então os muros ficavam bem perto do oceano. Por quê? Os muros de uma cidade, eles servem para proteção, eles servem também para colocar as torres de vigia, para olhar se existem inimigos chegando àquele lugar. E tem mais uma coisa que serve os muros, porque quando os muros cercam a cidade, quem está na torre de vigia vê o que está acontecendo lá fora. Mas quem está lá fora vê o que está acontecendo dentro? Não. Então, naquele lugar dentro, em secreto, era também um lugar aonde se determinavam as estratégias de conquista. Onde toda a estratégia era determinada. Por que eu estou fazendo esse pano de fundo para você enxergar isso? Porque olha só o que Provérbios, Salomão, na sabedoria dele, ele coloca, ele nos ensina aqui, ele compara a gente, o nosso ser, o homem, com uma cidade, que pode ser uma cidade que tem suas muralhas bem construídas, ou uma cidade com essas muralhas derrubadas. E qual é o significado disso? Ele usa, nas traduções, tem aquela tradução que diz o que mesmo? Esqueci o que dizia essa tradução aqui, mas um fala domínio próprio, outro fala de dominar-se. Na verdade, eu vou usar uma palavra que dá para a gente entender. É um homem, é o ser humano, que o coração dele, ele não tem controle sobre o próprio coração. Quando a gente fala de coração, irmãos, a gente está falando de sentimentos e decisões. O coração, ele tem o significado da nossa alma, que é os sentimentos, as nossas decisões. E nós temos
a oportunidade de pegar essa cidade. Então imagina você como uma cidade. E uma cidade tem lá um governador, um príncipe, alguma coisa, certo? Um governante. Depende de quem é esse governante. São esses muros. E eu vou te dizer uma coisa. O único governante que pode trazer esses muros é quando você entrega o domínio da tua vida a Jesus. Quando nós pensamos que dominamos a nossa vida, não, ali está falando que o homem que não tem domínio. Aí eu vou chegar nesse ponto aqui. O nosso coração é uma cidade disputada pelo céu e pelo inferno. Desde que você foi gerado, no ventre da sua mãe. Temos mulheres grávidas aqui? Cadê? Já nasceu tudo ultimamente? Ah, sim, claro! Para quando que é mesmo, Kelly? Abril? Para a gente que está fora, passa rápido, né? Para quem está dentro, quando vai chegando no final, você fica, ai, não nasce nunca. Mas está chegando ali. Tem a Laizinha também que está esses dias, acho que nem veio porque está já nos dias de nascer o bebezinho dela, né? O diabo já está disputando o coração do bebezinho da Kelly e do bebezinho, é menino ou menina mesmo? Esqueci. Outra menina, Heloísa, né? Ah, lembrei. A Helena e a Heloísa, né? Está chegando a Helena, daqui a pouco a Heloísa. Oh, lindo. Primeiro veio uma leva de homem, agora está vindo a leva das meninas. Glória a Deus, dali vai sair alguma abençoada para o meu neto Benjamin. Graças a Deus. O coração da Helena e da Heloísa já estão sendo disputados pelo céu ou pelo inferno. Mas como, pastora? No ventre materno? Sim, no ventre materno o diabo já disputa esse coração através de rejeição. Através de uma gravidez no meio de um lar cheio de brigas, que traz insegurança. O bebê ele já vai recebendo influências, e essas influências vêm da guerra que o inferno tem contra você, a guerra que o inferno tem contra você, querendo dominar essa cidade que é o seu coração, de todo jeito. E às vezes a gente não percebe que nós estamos dando esse domínio a ele. Mas eu quero antes falar uma coisa para vocês aqui. Nós sabemos o poder que Deus tem, e às vezes a gente quer orar. Senhor, eu quero conquistar a minha família para Ti. Eu quero, ó Deus, que o meu pai, minha mãe, meu esposo, meu filho, eles sirvam a Ti. E a gente vê isso, imagina isso como uma conquista. Sempre imagina isso como uma guerra e uma conquista, porque é o que acontece no mundo espiritual. Está muito complicado o que eu estou falando, ou está dando para imaginar aí o que eu estou falando? Está dando, gente? Porque hoje vocês estão meio lento, então vamos ter certeza. Diz aí, desperta, Tico e Teco. Porque para entender o que Deus tem. Então imagina isso como uma guerra espiritual. E a gente quer conquistar a nossa família para Cristo. Conquistar a nossa casa para Cristo. Tem uns que são mais ousados, né? Eles já vão lá querendo conquistar o Brasil para Cristo. Vou conquistar todo o Brasil. Amados, como seria a cabeça de um conquistador? Um conquistador vai por etapas, certo? Como eu posso conquistar o Brasil se eu não conquistei nem o estado de São Paulo? Como eu posso conquistar o estado de São Paulo se eu não conquistei a minha cidade? Como eu posso conquistar a minha cidade se eu não conquistei o meu bairro, a minha vizinhança? Como eu posso conquistar a minha vizinhança se eu não conquistei a minha casa? Como eu posso conquistar a minha casa se o meu coração também eu não permitir que Jesus conquistasse, se ele não está conquistado, se ele não está como uma cidade com muros? Às vezes a gente quer uma autoridade para conquistar coisas grandes, mas a gente não olha que primeiro nós temos que conquistar a nós mesmos.
Primeiro nós temos que dominar essa carne. Primeiro nós temos que deixar o nosso coração, a nossa cidade, o nosso coração com as muralhas fortalecidas. Ai, pastor, então e quando eu não posso ganhar ninguém para Jesus? Não, irmão, lógico que não é isso. Lógico que a gente ganha para Jesus pela misericórdia de Deus, e a gente vai orando, e Deus, pela misericórdia dele, vai nos dando essa autoridade. Mas entenda uma coisa, quanto mais autoridade você vai tomando na sua própria vida, quanto mais você vai selando os seus limites e colocando Jesus como Senhor daquele lugar, mais autoridade você vai tendo para ter outras conquistas. Por quê? E aí, isso a gente já viu acontecer muitas vezes. Você não consegue conquistar a si próprio. Você não consegue dar esse domínio para Jesus na sua vida. Você não consegue fechar os seus muros. Aí um dia você está cuspindo fogo. No dia seguinte o diabo vem numa daquelas brechas do seu muro e aí derruba tudo de novo. Certo? Não é assim? Aí você se levanta. Agora eu consigo. Olha como está lindo o meu muro. Porque você consertou toda a frente dele, a portinha. Mas atrás tem um buraco do tamanho de um bonde. Não foi conquistado ali. Aí você está todo feliz. Vem, diabo. Aí ele vem por trás. E, pronto. Cai tudo de novo. E aí fica naquela montanha russa. Você já viu aquela montanha russa espiritual? E assim vai indo, vai indo, vai indo. E o Senhor hoje quer trazer a você uma conquista espiritual do teu coração, de forma que você leve essa terra maravilhosa, que é o seu coração, ao total domínio de Cristo nela. A fechar esses muros que estão abertos. E a cercar esses muros abertos que deixam o seu coração sempre vulnerável aos ataques do inferno. Sempre vulnerável aos ataques do inferno. Sabe que toda conquista no mundo terreno, ele acontece primeiro no mundo espiritual. Em Efésios 1:3 diz que no mundo espiritual, o Senhor já liberou para nós toda sorte de bênçãos. Nas regiões celestiais, nesse lugar aonde acontecem as coisas, onde é liberado, é como assim, já está liberado aqui toda sorte de bênção sobre a sua vida. Aquilo que Deus programou, que Ele projetou para você. Deus é um Pai que te formou. Ele te formou com as mãos dEle. Você acha que Ele não te ama? Ele te ama, querido. Ele te ama muito. Mas tem uma pessoa que te odeia muito, que é Satanás. E filho, você pode acreditar ou não, ele existe e vive aprontando na sua frente, na sua cara, e você fala que ele não existe. E ele te odeia, e é ele que quer manter você preso, manter você escravizado, numa mente de escravo, numa mente, num coração que não consegue dominar a si mesmo, num coração que é escravo de pecado, que é escravo de feridas emocionais, que é escravo de dores na alma, que é escravo de limitações por achar que você não consegue, que é escravo de culpas, que carrega uma carga de culpa muito maior do que pode imaginar. Tudo isso é essa muralha derrubada. Que o diabo fez questão de derrubar essa muralha, como eu falei, desde que você nasceu. E o único que pode reconstruir essa muralha é o Espírito Santo de Deus, através da sua permissão. Eu vou falar uma visão que teve hoje na sala de oração, enquanto nós orávamos, e que tem tudo a ver com essa palavra, que foi a Elis que teve. Se eu errar alguma coisa, você me fala, tá, Elis? Eu vou dar um resumo.
ela estava orando por pessoas que a gente estava orando sobre as pessoas quebrar todas as amarras do inferno, que o inferno vem para amarrar, né, as pessoas, tudo. E até para não vir na igreja. Você pode perceber, na hora de você sair para vir para a igreja, acontece de tudo para te tirar de vir para a igreja. Sabe? Às vezes é discussão de casal, é carro que quebra, é enfermidade, é tudo que você possa acontecer. O diabo não quer que você venha na igreja. Você que está assistindo aí de casa, o diabo que não quer que você venha para a igreja. A não ser por um motivo muito bom. Entendeu? Se for esses motivos assim, pode saber, é o inferno. E a gente tem que orar para quebrar isso. E a gente estava orando para quebrar isso na vida dos irmãos, para que ninguém ficasse preso por essas obras malignas. E ela, enquanto estava orando, na verdade Deus deu uma visão sobre o que nós vamos orar e pregar hoje nessa palavra. Que ela percebia as pessoas andando, mas era como se tivesse um grude embaixo. Uma coisa grudenta. E a pessoa andava e não saía do lugar. Andava e não saía do lugar. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas responda para si mesmo e para o Espírito Santo. Tem áreas da sua vida que você se sente dessa forma? Que você anda e não sai do lugar? Às vezes não tem algumas situações que você sente exatamente assim. E ela via um rio do lado. E o rio corria com rapidez. O rio era de óleo ou não? Era o rio que era do óleo, né? E esse rio, o Espírito Santo foi falando para eles assim, esse meu rio é daquele óleo, e ela fez ele lembrar de um óleo que chama, como que você falou? Que tira grude, exatamente. Que é um óleo como tira-grude. Vocês já conheceram esse óleo tira-grude, gente? Que passa em cola para tirar a cola? E que o óleo do Senhor estava ali disponível, que era só por esse óleo que o grude sairia e ele poderia correr com aquilo. O óleo fala do Espírito Santo em nós. E o diabo usa os nossos muros caídos para que a gente fique parado num lugar, para que a gente não conquiste. Uma cidade que é conquistada pelo inimigo, ela não pode ser uma cidade conquistadora. Deus hoje quer fazer de você uma cidade amuralhada, uma cidade fortalecida nele, para que você seja aquele que conquista, aquele que vai e conquista. Aquele que é conquistado não pode conquistar. Esse é o ponto. Aquele que já foi conquistado pelo inferno não tem como sair para a conquista, porque ele não tem onde pôr as torres de vigia, ele não tem como proteger a sua cidade, ele não tem como formar o seu exército, ele não tem como fazer uma estratégia de oração, porque ele está conquistado, seja por feridas emocionais ou por pecado. Esses são os dois principais fatores de muros derrubados. Os muros derrubados na nossa vida, queridos, estão ligados a isso. O grande problema é que muitos muros estão totalmente caídos. O coração sob o domínio do pecado, mas o espírito de engano coloca uma imagem falsa de uma vida limpa e aceita por Deus, e de muros lindos e fortes. Deus, quando me falou isso aqui, Ele falou que muitas pessoas não percebem seus muros caídos. Existe um espírito de engano, e isso uma outra intercessora da igreja, eu acho que foi a semana passada, que a Ellen que me contou, eu acho que foi a Sol, não sei, estava orando pela igreja e via um espírito de engano. O que o espírito de engano faz na gente? Faz a gente achar que as nossas muralhas estão boas. Você conhece miragem? Já ouviu falar de miragem? O espírito de engano traz uma miragem, muitas vezes para os filhos de Deus. Aí o filho de Deus olha e fala assim,
mas eu tenho sucesso, mas está dando isso aqui certo na minha vida. Ai, mas olha, eu tenho aplausos. Eu tenho, aplausos que eu falo é elogio, sabe? A pessoa falando assim, ai, você é uma bênção, você é a pessoa. E o diabo, deixa. Deixa a pessoa ficar maravilhada com a miragem, mas ela não sai do lugar. Ela não sai do lugar. Ela não conquista nada. O diabo até deixa, ela dá 3 passos para frente, dá 4 para trás. Mas ela lembra dos 3 para frente que deu, e que se ela deu aqueles 3 para frente é porque devia estar tudo certo. Irmãos, o que eu estou falando é algo que é para a gente parar e pensar sobre nós mesmos. O ser humano tem uma mania, parece que a gente é aquela cidade toda destruída, mas que a gente fica que nem Candinha, sabe? Na última janela que sobrou da muralha, olhando as outras cidades, falando, aquela lá está com o muro caído, hein? Eu tenho minha muretinha aqui. A gente olha o muro caído dos outros e não é capaz de olhar o nosso muro caído. É fácil olhar o muro caído dos outros. É fácil. Olha a Joyce, fez assim. Ai, olha a Bárbara. A Cris. Ai. Mas eu, na minha muretinha, tudo caído em volta. E eu não sou capaz de perceber a bagunça que o diabo pode estar fazendo na minha vida. E sabe para que ele faz isso? Porque Deus te chamou para ser um conquistador. Deus te chamou para levar luz onde há trevas. Deus determinou te dar uma autoridade sobrenatural, que na hora que suas muralhas estão construídas, você contém o poder do Espírito de Deus na sua vida, você contém uma autoridade sobrenatural para destruir as obras do inferno, aonde você estiver. E o diabo não quer que você seja essa pessoa. Ele não quer que você seja essa pessoa. Ele vai fazer de tudo para que você não seja essa pessoa. Ele vai mentir, ele vai te enganar, ele vai colocar argumentos na sua mente de que a ferida emocional não é ferida emocional, o sentimento de rejeição não é sentimento de rejeição, o sentimento de orfandade não é sentimento de orfandade, que o pecado não é pecado. O espírito de engano está aqui para que os seus muros continuem caídos, irmãos. Para que você não consiga conquistar tudo aquilo que Deus tem para você. Para que você não viva a plenitude do que Deus tem para você. Sabe qual é a plenitude do que Deus tem para você, amado? A plenitude do que Deus tem para você é que você esteja tão cheia do Espírito, mas tão cheio da presença de Deus, não com arrogância, não com cara de crente, sabe? Parece que as pessoas estão dizendo que tem que ter cara, tem que ter aquela voz, mas que simplesmente a tua presença, ao chegar num lugar, as pessoas sentem paz. A tua presença ao chegar num lugar, traz o amor de Jesus naquele lugar. A tua presença constrange as pessoas a não blasfemarem contra Jesus. Você chega num lugar e você sabe que sem ser superstar, mas sendo simplesmente quem você é um agente transformador aonde você está. Deus te chamou e te preparou para isso. Mas o diabo quer derrubar os muros do teu coração, ferir o teu coração, para que você nunca saiba o poder que você pode conter. Ele quer que todo esse azeite vaze de você. Por um sentimento de... Como que Deus pode ter poder para falar através de mim?
Irmãos, em nome de Jesus, tenha coragem de se render diante de Deus e de parar de olhar para o vizinho, para a esposa, para o esposo, para o filho, para o gato, para o cachorro, para quem for, e olhar para si mesmo e falar: Senhor, revela-me, ó Deus, revela onde minhas muralhas podem estar caídas, revela onde pode haver brechas na minha vida, que ainda o diabo possa vir e tomar domínio sobre mim. Porque imagina o seguinte, uma muralha caída do seu coração. Aí o diabo vem e coloca o espírito de medo. O diabo vem e coloca um espírito de orfandade. O espírito de orfandade, muita gente não entende o que é isso. Mas o espírito de orfandade é aquele que não consegue se sentir amado, aceito ou seguro nos braços do Pai. Como se Deus fosse alguém longe, mas que não cuide de você. Alguém que não se sente cuidado por Deus. Isso é o espírito de orfandade. Eu acho que alguns falaram: puxa, eu tenho isso. Às vezes a gente não, eu sei que Deus é meu Pai. Saber e ter o espírito de adoção tem uma distância enorme, queridos. Muito grande. Saber e ter uma convicção de que Deus cuida de você, de que Deus te ama, apesar do que for, de que Ele está com você no dia da luta, tem uma diferença grande. Às vezes essa brecha, ela vai deixando essas coisas entrarem. Às vezes o que está entrando é o pecado. E eu tenho visto isso demais, gente, no meio da igreja. E hoje eu denuncio esse espírito de engano no meio da igreja. Eu denuncio isso em nome de Jesus, porque Deus te ama tanto que Ele está denunciando esse espírito de pecado, que o meu pecado não é pecado. Pecado é pecado, irmão, você gosta ou você não goste. Que o Senhor venha e te revele claramente. Hoje está muito comum no meio da igreja, assim, eu acho que todo tipo de pecado, sabe, assim, a mentira, não é bem mentira. Será que não? No meio dos jovens, a promiscuidade sexual está absurda. Tem adolescentes aqui na igreja que ainda tem a prática de ficar, assim, de um ponto de vista bem leve, de ficar beijando um, beijando o outro. E acha que, e vem o espírito de engano e coloca uma miragem para essa pessoa, achando que o seu muro está construído, mas não está. Está destruído esse muro, está sob o domínio do inferno. Achar que pode, pornografia hoje, se existisse uma luzinha vermelha, sabe aquelas luzinhas que tem no estacionamento de shopping agora? Tem o vermelhinho e o verdinho para saber se tem estacionamento. Se tivesse em cima da cabeça de cada um agora uma luzinha vermelha para quem se meteu com pornografia, ia aparecer meio uma árvore de Natal aqui. É engraçado, mas é triste. E sabe o que vem? Eu não estou fazendo mal para ninguém. Não, só para você mesmo e para o Espírito Santo que habita em você. Só. Porque Ele não pode habitar nesse lugar. Sabe, vocês percebem como está se passando a mão em cima do pecado como se não fosse nada? Sexo antes do casamento é pecado. Ponto. Mas é argumento para que a sua muralha continue derrubada. Mas a gente sente vontade. Toma um banho frio. Vai orar, lê a Bíblia. Vai falar com o irmão mais crente que tem da igreja. Liga para aquele bem crente mesmo, que quando ele começa a falar, ele já começa com aleluia. Que aí a sua cabeça já muda de lugar.
Nós estamos assim, com as nossas muralhas caídas, e com uma miragem, dizendo que ela está linda, maravilhosa. E ela não está. Igreja pecadora e ferida. Se fosse a imagem de uma noiva, como nós somos de Cristo, quando eu falo isso, você imagina uma noiva linda, vestida de branco e ornamentada? Qual a imagem que vem na sua mente? Será que você pode dizer, você, hoje, eu sou uma noiva ornamentada? Gente, perfeito ninguém é, mas existe uma diferença enorme entre nós tropeçarmos, nós descobrirmos pecados que a gente não percebia em nós e se arrepender, da prática do pecado, da iniquidade que a gente permite entrar em nós. Eu pretendo ensiná-los mais profundamente sobre o poder da iniquidade e como livrar dela na semana profética. Mas está na hora de nós denunciarmos, porque o diabo ele é vencido a partir do momento que nós trazemos luz. Imagina uma miragem como um holograma. O holograma tem que ter uma luz em cima só do coisa, mas todo o resto tem que estar escuro. Mas na hora que você traz uma luz em cima, aquele holograma se desfaz. Então hoje é dia de você trazer uma luz em cima dessa miragem, uma luz em cima de falar, Senhor, se eu tenho pessoas que eu não perdoei, a falta de perdão, as dores, as feridas emocionais, o pecado, são brechas no meu espírito que estão me fazendo andar e não sair do lugar. Orgulho, arrogância, inveja, cobiça. Pecado. Ódio é pecado. Eu não tenho ódio. Eu só não quero chegar nem perto. Dá asco. É tempo da gente limpar o nosso coração. Refazer as nossas muralhas, onde estão nossas brechas. E alguns podem falar assim, eu não consigo sozinha. Ou eu sei que você não consegue, mas o nosso Deus, se você se arrepender diante dEle, se você se render diante dEle, Ele te ajuda a reconstruir esses muros. Ele vem e repara isso. Gente, nós temos que, primeira coisa, trazer luz aonde tem o espírito de engano. Nós temos que renunciar tudo aquilo que vem dele. Nós temos que renunciar tudo aquilo que vem. E às vezes nós renunciamos coisas que agradam a nossa carne. Muitas vezes nós temos que renunciar, sim. Quando Deus vem e mostra para a gente aquilo que nós temos que trabalhar dentro de nós, é o começo da reconstrução. É a hora que o Senhor fala, agora eu posso reconstruir. Eu queria que pusesse para mim, se der aí, Provérbios 23, 23. Reconheça seus pecados, sem ficar dando explicação, sem argumento. E se você não consegue se arrepender do seu pecado, comece a pedir que o Espírito Santo te convença, te traga esse convencimento de falar, me dá nojo do meu pecado, me dá raiva do meu pecado, me faz ver como o Senhor me vê no pecado que eu estou. Perdoa quem te feriu e receba o perdão de Deus. Uma das coisas mais importantes quando nós queremos tirar o pecado da nossa vida, e nós temos que entrar diante de Deus e reconhecer o nosso pecado, porque na hora que Deus mostra para a gente o nosso pecado, irmãos, é assustador, porque a gente começa a sentir uma vergonha da gente mesmo, mas uma vergonha.
Aí, depois dessa vergonha que a gente vai sentindo da gente mesmo, a gente tem que receber o perdão. Porque muita gente fica na vergonha e na culpa. Mas Jesus já trouxe o perdão sobre você. Então é o momento de você receber o perdão. Pode vir o pessoal do louvor aqui. Receba esse perdão. Deixa, perdoa, mas recebe o perdão. E aquele que percebe que é uma dor, que existe uma ferida na sua alma, que faz com que os seus muros estejam caídos. Entregue a sua dor ao Senhor hoje. Fala para Ele que dói e para Ele te curar. Se você precisa desse espírito de paternidade, pede para Ele. Se você foi rejeitado, que o Senhor venha hoje e mostre o amor, que Ele não te rejeita, Ele te ama como você é. Que você nesse momento comece a colocar diante de Deus, Senhor, onde estão as brechas nos meus muros, ó Deus? Provérbios 23 diz, 23, isso. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Hoje é dia da gente buscar isso de Deus. A verdade. A verdade. Tem gente que fala, a verdade às vezes dói, mas cura. A mentira te satisfaz e faz você viver em tristeza o resto da sua vida. Mas a verdade pode doer por um minuto, mas ela traz cura. Busque o discernimento. O discernimento de espírito desmascara todo espírito de engano que tenta nos amarrar. Deus está chamando a nós para entrarmos nesse ano que está se iniciando, libertos, sem amarras na nossa vida. Libertos. Totalmente livre de todo o domínio do inferno. O inferno não terá mais domínio sobre a minha vida. Não terá. Eu clamo a Deus para que venha o espírito de discernimento e abra teus olhos agora, para enxergar o estado dos teus muros. Fecha teus olhos. E começa a enxergar o estado que estão os teus muros. E aonde o Senhor precisa curar. Traz cura, Senhor. Traz cura no meio do teu povo, ó Deus. Traz cura no meio do teu povo, Jesus. Não deixa nada te distrair agora. Nada te distrair. Nada. Se renda diante do altar de Deus. Se você tem feridas na alma, o espírito de orfandade, se tem sentimentos de rejeição, pecados que você não consegue se libertar, e quiser vir ao altar de Deus, eu vou fazer uma oração por você. Se você preferir também, fique em pé no seu lugar. Mas deixa o Espírito Santo tratar você agora. Se você precisa sentir o perdão de Deus, você já se arrependeu, mas hoje você quer sentir o perdão de Deus. Perdão de Deus na sua vida. Ou fique de pé no seu lugar, como um sinal de, eu estou aqui, Senhor, eu reconheço. Ou venha à frente. Vai deixando o Espírito de Deus falar com você. Aquilo que Ele está, aonde a sua cidade pode estar quebrada,
aonde a sua cidade, alguém que você não conseguiu perdoar até hoje, mas hoje você quer perdoar, quer liberar esse perdão. Vai deixando o Espírito Santo e falando com você, e falando com você. Vai deixando o Espírito Santo te visitar, falando com você. Chama Santo de glória, mas nós vamos cantar uma música enquanto você vai orando, e depois eu vou orar por você. Se o altar é onde me encontra, leva-me, se procuras uma oferta, eis-me aqui, toma-me, e eu serei um vivo sacrifício a ti. Tu és fogo que refina, consuma-me em ti. Teu fogo vem pra mim provar, me purifica, então faz o que quiser, Senhor, pois teu eu sou. Teu fogo vem pra mim provar, me purifica, então faz o que quiser, Senhor, pois teu eu sou. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja purificando, ó Deus, com o teu fogo, limpando, ó Pai, limpando, Senhor, limpando, ó Deus, trazendo, ó Pai, reconstrução de muros. Deus, vem, ó Deus, com teu Espírito, fechar feridas abertas, ó Pai. Ó Senhor, que nesse momento o Senhor esteja trazendo a reconstrução agora, de corações feridos, de corações marcados, ó Deus, de corações, ó Pai, que o inferno veio e começou a fazer uma bagunça, ó Deus, com mentiras, com espírito de engano, Pai, mas que hoje, Senhor, esses que estão prostrados diante de Ti, de pé diante do Senhor, clamando, vem, Senhor, socorre-me, reconstrói-me, ó Deus. Que assim o seu Espírito comece a reconstruir e a fazer algo grande, algo grande, algo grande, Senhor, na vida dos teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, que hoje comece uma grande reconstrução na vida dos teus filhos, na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Tua glória quer entrar. Vai levantando agora e vai cantando isso como um clamor diante de Deus. Teu fogo me consome, vem queimar, vem me incendiar, e eu serei um vivo sacrifício a ti. Tu és fogo que refina, consuma-me em ti. Teu fogo vem pra me provar, me purifica, então faz o que quiser, Senhor, pois teu eu sou. Teu fogo vem pra me provar, me purifica, então faz o que quiser, Senhor, pois teu eu sou. Agora levanta as suas mãos, limpa as minhas mãos, limpa as minhas mãos e o meu coração. Quero queimar por ti, só por ti. Faz um clamor. Toma-me, eu me entrego a ti. Quero queimar por ti, só por ti. Limpe as minhas mãos e o meu coração. Quero queimar por ti,
Lembra, Senhor, os teus amados, com o precioso sangue de Jesus. E a tua palavra diz, ó Deus, que os nossos pecados lavados pelo teu sangue não seriam mais enxergados por ti. Lava, limpa, transforma, reconstrói muros, ó Deus, reconstrói esperança, traz uma visão clara, ó Deus, e que todo espírito de engano seja denunciado pelo discernimento do teu Espírito Santo na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Aleluia! Só mais uma vez, limpa as minhas mãos. Limpa as minhas mãos e o meu corpo.